da Palavra de Deus. Boa noite, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje à noite eu vou estar ministrando a palavra. O pastor Ivanildo está viajando, vai chegar só meia-noite, foi fazer uma conferência lá em Belém do Pará. Então é um pouquinho longe, né? E está chegando hoje à noite, graças a Deus. E nós estamos com uma série chamada As Estações da Vida, tá? Então hoje nós vamos dar continuidade a essa série. E hoje nós vamos estar falando sobre o inverno, quando o sol está mais longe. Por isso que vocês estão vendo essas coisas aqui, né? Que tem a ver com o inverno. Casaco, lã, cobertores, lenha, para quem tem quem usa, né? Tem a lareira, tudo. Então é por isso que vocês estão vendo essas coisas aí, tá? Eu quero ler Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Vocês viram aqui, né? Tem que procurar estudar, ler para ser inteligente, que aí Deus dá o entendimento. Muito bem, mas aqui Daniel está dizendo que ele que estabeleceu o tempo e as estações. Então, o Senhor da criação é o Senhor das estações. O Senhor da criação é o Senhor de momentos e processos que nós passamos em nossa vida, tá bom? Uma coisa importante sobre o inverno, né? Porque o frio, ele tem a tendência de ser um pouco paralisante, de deixar as pessoas mais assim, fechadas em casas, né? Mais tempo na cama, pensando, né? Às vezes na frente de um aquecedor, de uma lareira, tomando um chimarrão, né? Então é um tempo, é como se fosse mais lento, né? É um tempo também que não tem aquele sol tão grande, já escurece mais cedo, né? Dá até aquele clima, às vezes tem pessoas que dizem que ficam meio deprê. Eu não fico, né? Mas eu já ouvi muitas pessoas falarem, né? Então, o inverno, ele é uma estação mais fria, mais escura, que se relaciona com tempos de espera e crescimento interno. É quando crescemos para baixo. Isso eu já estou fazendo um paralelo, né? De uma estação de inverno para uma estação na nossa vida, de um processo de Deus na nossa vida. É quando Deus quer que a gente cresça para baixo, que a gente crie raízes fortes, quando Deus está trabalhando nos nossos alicerces. Então, nós precisamos nos preparar para os processos e estações que nós vamos precisar passar. Será que todo mundo precisa passar? Todos. Ninguém está isento de passar por alguns processos que nós vamos chamar de estações, tá bom? Vamos nos preparar para a chegada do inverno, né? Uma mulher sábia, ela prepara a sua casa para a sua família para a chegada do inverno. Ela verifica se o filho está com um bom agasalho, tem bons cobertores, está com uma bota, né? Ela verifica se está tudo ok para o inverno, né? Verifica se vai ter água quente. Então nós precisamos nos preparar sempre para as estações que nós vamos precisar passar na vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão de relacionar às vezes o inverno. Porque o inverno pode ser horrível para alguém, mas pode ser muito bom para outras pessoas, porque depende da sua ótica, como você vai ver aquilo que está acontecendo. E depende se você se preparou para passar esse tempo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar, precisamos aprender a lidar com cada estação no seu tempo. Sabe por quê? Tem gente que vive uma eterna primavera.
que não quer mudar de estação. Porque vive, às vezes, parece no mundo paralelo. Né? Então, nós precisamos aprender a lidar com cada estação no seu tempo. Quem não reconhece a estação em que está passando, terá problemas na vida. Por quê? Porque não consegue resolver situações pendentes. Não consegue passar de certos processos na sua vida. Então, nós precisamos sempre reconhecer qual é a estação que eu estou vivendo. Qual o processo de Deus que eu estou vivendo nesse momento na minha vida. Primeiro passo é reconhecer. Primeiro passo é aprender a lidar com cada estação. Eu quero ler para você Atos, capítulo 16, versículo 19 a 26. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, acontecem coisas tremendas. Lídia convertida, a primeira mulher que se converte em toda a Europa, a Lídia. É quando o carcereiro fala, o que eu posso fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E também o apóstolo Paulo com Silas estavam lá, né? E tinha uma mulher, uma jovem, que ela era adivinha. Ela adivinhava, tinha um espírito de adivinho sobre a vida dela. E tinha um senhor que a escravizava para alcançar dinheiro através dela. E então agora nós vamos ler. A partir do versículo 19. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um grande terremoto. E até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se saltaram. Gente, imagine essa cena, né? Paulo e Silas estão pregando a palavra de Deus. Aquela moça endemoniada estava perturbando o apóstolo Paulo vários dias. Em um dia, era no momento certo que ele precisava fazer isso. Ele foi e repreendeu em nome de Jesus. Ela foi liberta. Isso causou um tumulto. Causou que alguém acusasse o apóstolo Paulo e Silas de fazer coisas que eram contra a lei. A gente sabe que eles estavam acusando, na verdade, contra o cristianismo, contra o evangelho. E eles foram presos. E o carcereiro, ele recebeu ordens para que eles não fugissem. Então, ele colocou no cárcere interno. O que era o cárcere interno? Era o lugar mais profundo da prisão. Um lugar escuro, um lugar úmido, com certeza tinha ratos, tá? Com certeza era um lugar sujo, né? E a Bíblia fala que meia-noite, no momento mais escuro da noite, isso é muito simbólico, eles estavam louvando, cantando hinos, e veio um terremoto de Deus. Queridos, Paulo e Silas não esperaram circunstâncias favoráveis para louvar a Deus. Paulo e Silas não ficaram pensando, e agora, cadê? Ninguém vem aqui lutar por nós? Eles não ficaram murmurando, eles reconheceram aquela estação, eles reconheceram aquele processo que eles estavam passando. Sabe por quê, gente? Grandes propósitos são gerados quando nós passamos de uma forma correta nas nossas estações, nos nossos processos. Deus não vai confiar propósito grande em quem está ficando reprovado nos processos.
né? Então, Paulo e Silas aqui, eles não esperaram ficar tudo bem. Será se ninguém vem aqui? Será se os irmãos, essa mulher aí que se converteu, a Lídia, com toda a casa dela, será se não vão fazer nada? Eles não ficaram tentando encontrar alguém, um culpado, qualquer coisa assim. Não, eles reconheceram, estamos passando um processo. Isso é uma estação. Vamos louvar o Senhor nesse momento? Vamos louvar o Senhor. Não desperdice as oportunidades que Deus está te dando para marcar uma estação na tua vida. Para que quando tu olhares para trás, tu entenda, eu passei, eu venci. Eu venci. Através do poder do Espírito Santo. Sabe, existe algo que eu preciso fazer. E existe algo que é a parte de Deus. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Deus não vai fazer. Então, nós não podemos desperdiçar as oportunidades para que a gente comece a crescer mais e mais naquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu não estou falando só ministerial, gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a vida, sobre viver a vida no nosso pleno potencial, naquilo que Deus te fez para viver. Não desperdice as oportunidades nos momentos escuros, quando passar a meia-noite sobre a sua vida, que você estiver passando por situações difíceis, lembre disso, louve ao Senhor, cante a bondade do Senhor, se ajoelhe, se proste, não olhe a situação, não queira uma situação favorável. São nessas situações que nós avançamos em crescer no Senhor. Eu quero te contar uma história sobre a minha vida. Há alguns anos, eu não estava morando aqui, estava morando em outro local, em outra cidade, em outra capital, e naquele lugar eu estava coordenando um encontro com Deus. E de sexta para sábado, eu tive um sonho, e eu sabia que era um sonho de Deus. E eu acordei pela madrugada, e eu falei, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Sobre esse sonho. E eu ouvi a voz do Senhor falando para mim, minha filha, ore por você mesma, ore por você. E quando o Espírito Santo falou aquilo para mim, quando a gente é mãe, a gente pensa logo nos nossos filhos, né? A gente disse, meu Deus, será que é alguma coisa com meu filho? Então eu fui orar, porque o Espírito Santo falou, ore por você, interceda por você. E eu fiquei orando até amanhecer. E continuei meu trabalho lá no encontro. E de repente, o meu celular tocou assim, estava no silencioso, né? E eu vi que era lá da minha cidade, onde eu nasci, em Santarém. Era a nossa líder, a pastora Rebeca. Aí meu coração ficou assim, meu Deus, ligando agora alguma coisa. E eu fui atender aquela ligação. E ela estava falando comigo sobre uma situação que tinha acontecido lá. Ela falou, Cleia, eu tenho uma notícia para te dar, assim, fale logo. E ela falou, olha, o teu irmão acabou de falecer. Eu estava no encontro com Deus, coordenando. E o Espírito Santo falou comigo de madrugada. E ele falou, intercede por ti mesmo, ora por ti mesmo. E eu orei umas 2 horas ou mais, por mim mesmo. Eu não sabia o que era, mas Deus conhece o presente, o passado e o futuro, Ele sabe tudo. Então, Ele já estava me preparando. E eu orei, e ela falou, o que tu vai fazer? Tu quer vir para Santarém? Aí eu falei, não, eu tenho que orar, eu tenho que falar com o Espírito Santo. Aí eu contei o sonho, tudo, eu falei o que Ele tinha me falado. Então, se Deus falou isso, eu tenho que ver com Ele o que Ele quer que eu faça. Eu sei que isso que está acontecendo é um processo na minha vida. É uma estação. Eu quero ver o que Ele quer. Como Ele quer que eu resolva essa situação. E quando eu fui orar, aí eu falei, eu vou orar e eu vou ligar para você. Eu fui orar e o Espírito Santo falou para mim, eu te mandei orar por ti mesmo. Porque eu quero que você fique nesse lugar. E que você faça tudo com muita alegria. Que você ministre na vida dessas mulheres com muita alegria. Sabe, queridos? Eu falei, então, Espírito Santo, eu quero uma coisa do Senhor.
traga essa alegria sobre a minha vida, porque dentro de mim, eu só estou com vontade de chorar. Dentro de mim, o meu coração está partido. Eu quero que o Senhor agora. Eu entrei no meio lá do mato e fui orar, buscar Deus, orar em línguas e clamar ao Senhor e pedir dele aquilo. Quando eu saí de lá, algo aconteceu dentro de mim. E eu fui ministrar, depois eu liguei para a pastora Rebeca e falei para ela. E depois o pastor Ebi me ligou perguntando: Cleia, tu tem certeza? É isso mesmo? Você tem certeza que você... Não, eu tenho. Deus falou e Ele tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito. Mas Deus tem um propósito. Ele mandou eu ficar. Eu vou ficar, eu vou ligar para meus irmãos, eu vou chorar no momento certo, eu vou viver meu luto no momento certo. E eu vou lá também. Mas Deus disse que é para mim ficar agora aqui. E eu fiquei lá, naquele lugar. Sabe, ninguém sabia. Eu não fiquei falando. Eu não ia estragar nada que Deus queria fazer. E algo poderoso aconteceu naquele lugar. Coisas grandes e maravilhosas o Senhor fez. Sabe, gente, às vezes nós precisamos passar por esse momento para a gente gerar vida. Quando Jesus Cristo estava ali, quando Ele disse: a minha alma está abatida até a morte, fiquem comigo, ninguém ficou com Ele. Ali Ele estava passando por uma estação na vida dele, por um processo, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, para que eu e você tivéssemos o privilégio de poder nos reconciliarmos através da morte do Senhor e da ressurreição com Deus Pai, porque nós estávamos longe, estávamos destinados à perdição eterna, mas pelo sofrimento de alguém, Deus nos reconciliou com Ele. Muitas vezes a gente está passando por situações e ninguém está sabendo, mas é quando você se coloca nessa cruz, porque Jesus Cristo falou: aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Sabe? Cruz fala de renúncia. Cruz fala de um peso que você tem que carregar. Cruz fala de morte. Tem gente que quer os aplausos, mas não quer morrer primeiro para ressuscitar em Cristo. Né? Então, nós precisamos aprender a lidar com cada estação no seu tempo. Nós precisamos aprender a lidar com cada estação no seu tempo, para que Deus possa produzir vida. Não desista do processo que você está passando. Aproveite as oportunidades para glorificar o Senhor. Para de murmurar, de acusar os outros, de acusar quem já até morreu, meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô. Chega, chame para você a responsabilidade. É você e Deus. Você quer os grandes propósitos na sua vida? Então passe pelos grandes processos. É assim com Deus, gente. A pressão gera poder. Pressão gera poder. Tá? Então vamos reconhecer a estação em que nós estamos passando. Vamos reconhecer e vamos lidar com aquilo naquele momento. Não vamos mascarar. Não vamos fazer de conta que está tudo bem. Né? Não vamos. E eu vi Deus fazendo coisas grandes e poderosas com aquela minha renúncia. Não foi fácil, mas valeu a pena. Não foi fácil, mas valeu a pena. Eu vi grandes coisas acontecendo. E foi uma decisão entre eu e o Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite: submeta-se ao processo da estação. Tá? Primeiro, aprenda a lidar com a estação que você está vivendo. Segundo, se submeta ao processo da estação. Existe um processo.
que nós precisamos ser aprovados. Sabe? É a árvore. Tem uma imagem de uma árvore aí? Pode colocar. Normalmente, o processo de Deus que visa tornar um crente frutífero começa com o inverno. O que é o inverno? É uma estação mais sombria. Mas Deus, quando Ele quer fazer um crente frutífero, em todas as áreas, gente, Ele começa com um processo. Que palavra, hein, pastora? Eu vim hoje para a igreja para você me falar que eu vou ter que passar por alguma coisa. Mas tem uma boa notícia, espera aí. É no inverno que as folhas das árvores, olha só essa árvore. É no inverno que as folhas das árvores caem completamente. Não tem flores e não tem frutos. As imperfeições das árvores são manifestas no inverno. Gente, as imperfeições são manifestas no inverno. É no momento que a gente está passando por algum processo, que a gente deixa Deus nos podar, é que a gente vai ver as imperfeições. Não vamos ficar escondendo as nossas imperfeições. Não existe ninguém perfeito, só Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então é no inverno, né, que a gente vê as imperfeições. Mas por que Deus quer mostrar nossas imperfeições? É porque Ele é algum masoquista? Não. É porque Ele quer que a gente faça uma autoavaliação, uma autorreflexão. E veja, eu realmente sou assim. Eu preciso de mudança nessa área da minha vida. Eu reconheço. Eu sou desse jeito, eu vou mudar. E vamos para frente. Então, a árvore parece até estar morta, mas aquilo que parece a morte da árvore, na verdade, é essencial para a sua sobrevivência. A vida continua dentro da árvore. Os nutrientes que eram usados para manter as folhas, as flores e os frutos, agora são canalizados para o fortalecimento interior, preparando-a para o novo ciclo reprodutivo. Sabe, quando a gente está passando por uma situação difícil, por um processo doloroso, que parece que nada está acontecendo, Deus está querendo que você entenda que é nesse momento que Ele está te preparando para que depois você seja alguém produtivo. Não escape desses processos que o Senhor quer que a gente passe. Como eu já falei antes, a pressão, ela gera poder, né? Quando nós somos pressionados e vencemos aquilo, logo depois vem o poder sobre a nossa vida. Então, muitos processos, aliás, todos processos que Deus quer que a gente passe, todas as estações, é como Ele quer, não como nós queremos. É a vontade dEle. Não a minha, não a de ninguém. Não tem jeitinho brasileiro, porque não é nem jeito brasileiro, gente. É jeito do inferno, que a gente às vezes quer dar. Dá um jeitinho, dá um jeitinho. Não! É a vontade dele que tem que ser estabelecida na nossa vida. E às vezes, ele quer dar uma poda. Tum, tum, tum. Outra coisa, lembram quando Jesus estava andando com os discípulos na Galileia, ele viu uma árvore? Aquela árvore não tinha frutos. Ela não estava na estação errada. Só que na estação que era para ela dar fruto, ela não deu. Jesus disse, vai secar. Não tem fruto para me dar? Então tem pessoas que não conseguem viver a estação, o processo de Deus. Aí ficam e não estão gerando nada na vida. Só estão andando em círculo, anda. E cadê? Isaías capítulo 26 fala, nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, nós tivemos dores de parto, nós gememos. Aí quando a gente foi dar a luz, demos luz ao vento. Isaías fala isso, que significa, nós sofremos, nós nos lamentamos, nós vamos pedir oração de A, B, C, D, de todo mundo, nós lamuriamos, mas nada acontece. É isso que o profeta estava falando, está dando luz ao vento. Vamos ter as nossas dores de parto, mas na hora nós vamos ver, sim, o nascimento de algo produtivo e poderoso na nossa vida.
Isso é uma estação. Eu quero relatar para você aqui sobre Pedro, o apóstolo Pedro, né? Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Que situação o Pedrão viveu aqui? Gente, Lucas capítulo 22, o que aconteceu no início? Eles tiveram a Santa Ceia, o jantar da Páscoa. E aí o que acontece? Enquanto eles estavam comendo, Jesus falou: algum entre vocês vai me trair. Aí começaram: será? Sou eu? Não. Quem será? Quem será? Né? E Jesus falou: aquele que está botando a mão no meu prato, junto comigo, esse vai me trair. Acho que todos estavam fazendo isso, né? Gente, eu fico pensando em Jesus. Que tipo de discípulo Deus deu para Jesus? Olha só essa cena. Jesus, nesse momento, estava passando por um momento de um inverno na vida dele, gente. Ele passou. E ele fala isso. Aí os discípulos, do nada, começam a falar: Senhor, quem vai ser o maior no teu reino? O homem tinha acabado de falar: alguém vai me trair. E os outros: quem vai ser o maior, Senhor? Eles estavam preocupados com a posição deles, no momento tão delicado que o Senhor estava passando. Aí Jesus, com todo amor e carinho, foi explicar para eles, né? Fez toda aquela explicação, que o maior é o que serve e tudo. Aí de repente olha para Pedro e fala isso aqui. Ele diz: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei a oração por você, Simão, para que a tua fé não vacile. Portanto, quando estiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir para a prisão, até morrer do teu lado, Senhor. Que é isso, Senhor? Não está me conhecendo? Não sabe o que é o Pedrão? Eu vou contigo para a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Que história, gente! Que episódio! Né? Que episódio! Pedro, o grande apóstolo Pedro, precisava passar por aquele processo para que viesse a autoridade dele se transformar no grande apóstolo Pedro. Quando Jesus fala isso: Simão, Simão. Gente, Jesus não tinha trocado o nome dele? Não vou mais te chamar de Simão, agora é Pedro. Agora, numa hora tão crucial, ele olha para o homem e diz: Simão, Simão. Será que Jesus se arrependeu de ter trocado o nome dele? De ter falado: poxa, tu não mudaste, tu continua o mesmo? Eu vou te chamar de Simão de novo. Não era isso. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo dizer: Pedro, eu te conheço. Ainda tem Simão aí dentro, ó. Tem Simão. Pega, tem Simão. Tem atitudes impulsivas, né? Fala sem pensar. E às vezes quer mandar nos teus irmãos aqui. Né? É muito sanguíneo, muito colérico. Fala sem pensar as coisas. Quando Jesus estava falando para eles lá, preparando eles para o que ia acontecer, Jesus falou: olha, importa que o Filho do Homem morra. Aí estava explicando que isso ia acontecer, que ele ia ter que ir para Jerusalém, tudo. E o Pedro: Senhor, para de falar isso, que coisa, que falta de fé. Ele estava dando uma lição em Jesus. Não faz isso, Senhor. E o que Jesus falou? Arreda-te de mim, Satanás. Ele não estava falando para Pedro, ele estava falando pela influência do que Pedro tinha de Satanás, falando aquilo para ele, tirando Jesus do propósito dele. Muitas vezes pessoas vão falar para a gente
coisas para tirar a gente do propósito. A gente tem que estar conectado com o Espírito Santo para saber qual é o nosso propósito de vida, para que ninguém tire isso da gente. Né? Então, Jesus estava falando isso para esse homem. Agora era o Simão. Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês. Né? Então, gente, tem significados profundos isso aqui. Tem significados muito profundos. E eu quero falar para você sobre isso. E eu quero que você entenda algo aqui. Quando Jesus fala isso para Simão, né? Ele estava querendo mostrar para Simão. Simão, uma coisa. Pedro é uma coisa, ainda tem Simão em ti, viu, cara? Ainda tem muito de Simão em ti, tem que ter uma mudança. Tu tem que passar por um processo, sabe, de transformação. Não é assim no meu reino, não. Não é assim que vai ser no meu reino. E Satanás viu isso. Ele vê. Gente, ele vê. Ele vê. E ele pediu autorização de Deus para peneirar Pedro, para passar Pedro numa peneira. Sabe o que significa isso? É a mesma palavra que vem da origem cirandar. Cirandar era o processo de separar o trigo do joio. Eles cirandavam o trigo. Como é que eles faziam? Eles pegavam os molhos de trigo, os feixes, eles pegavam. E tinha duas formas, né? Uma forma, eles pegavam aquilo e eles batiam tanto para sair aquela folhinha do grão, sabe, do trigo. Ou então, eles colocavam num local e vários pegavam um instrumento e batiam lá. Era isso que Satanás estava falando. Pediu para Deus, deixa eu fazer isso com pedra. Eu vou peneirar. Eu quero ver se tem trigo mesmo aí. Então era isso que ele estava pedindo para Deus. Mas por que ele pediu isso? Porque tinha algo que precisava de mudança, transformação, de um processo. Mas, gente, olha o que Jesus disse. Mas eu, Pedro, já orei por ti. Aí quando tu te converteres, quando tu te arrependeres, tu vai ajudar os teus irmãos. Tu vai liderar. Mas agora tu não está pronto para isso, não. Agora você ainda vai ter que passar por essa peneira. Agora você ainda vai ter que passar por essa estação. Agora você ainda vai ter que passar por esse processo. Eu vou falar algo para você. Eu amo muito meus irmãos. Muito, muito, muito. Os meus pais já estão no céu. Mas naquele dia, o Espírito Santo me lembrou de algo. Aquele que não deixa pai, que não deixa mãe, que não deixa tudo, não é digno. Aquele que não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Qual é a cruz que Deus tem pedido para te carregar nos processos que tu tem passado? E tu tem cortado a cruz, para a cruz ficar leve? Até ser esperto com Deus, vai ter que passar tudo de novo. Aí vai emendar um bocado de pedaço de cruz, vai ficar mais pesado, gente. Vamos logo passar rápido no processo. Tá bom? Então essa palavra peneirar, ela vem da palavra grega siniago, que significa agitar, sacudir. Ei, Simão, o inimigo vai sacudir a tua vida. Mas olha, eu já intercedi por você. João capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal. E em um dos momentos dessa oração ele diz: Senhor, eu oro por estes que o Senhor me deu. Que eram esses daqui, ó, essa galera maravilhosa dele. Mas não somente por esses, por todos aqueles que o Senhor ainda vai me dar. Eu estava incluída naquela oração, você estava incluído nessa oração. Ele já intercedeu por nós. E ele falou para Pedro: Pedro, eu já intercedi por ti. Eu creio que tu vai conseguir passar. Eu creio, tu vai ser agitado, tu vai ser sacudido, vai separar o joio que tem na tua vida. Tu vai ter que passar por esse processo. Tu vai ter que amansar, mano. Tu vai ter que ser transformado.
para que eu possa te usar de uma forma poderosa. E ele disse, mas quando tu te converteres, e no original fala assim, mas quando tu te arrependeres, quando tu se arrepender de verdade, quando tu reconheceres que tu precisa de uma mudança, quando tu reconheceres que esse teu temperamento está fazendo mal para ti, quando tu se arrependeres profundamente, porque a conversão não é uma coisa que acontece assim, a pessoa entrega a vida para Jesus, ali ela está aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A conversão é todo dia. A gente vai mudando de nossos valores, os nossos hábitos, os nossos pensamentos. A gente vai se convertendo dia a dia. E para sempre é isso, para sempre, para sempre. Porque a gente está aqui nesse mundo. Então ele fala, Pedro, quando tu te arrependeres de que tu, dessa forma que tu é, consolida teus irmãos, ajuda teus irmãos. Gente, é algo muito profundo isso. O caminho para subir aos montes passa pelos vales. Não esqueça isso. Quer o monte? Passe pelo vale, mas passe bem. Vá preparado. Sabe, às vezes está um frio tão grande e às vezes a gente vê alguém que não está agasalhado. E a gente fala para a pessoa, você está com frio? Ela, não. Você não quer um casaco, um agasalho? Não, muito obrigada. Ela está se acabando de frio, os ossos estão tremendo por dentro. Mas ela não admite que está passando frio. Está com frio? Não estou. Não, está tudo bem, não se preocupe. Está se acabando de frio. A pessoa não admite, sabe? Lembre disso, comece admitindo, comece falando. Né? Então, aconteceu isso com Pedro, aconteceu isso com várias pessoas, aconteceu com Jó, aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele ficou 13 anos depois que ele aceitou Jesus Cristo, quando ele caiu ali, naquele caminho, para poder fazer a primeira viagem missionária. Não foi assim não, gente. Ele foi tratado. Ele teve que passar por processos para que ele alcançasse o propósito. Mas vamos correr para passar rápido nos processos que Deus quer que a gente passe. Né? Então, o propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos aprovados nos processos e nas estações que Ele vai nos fazer passar. Gente, algumas vezes a gente entra pela nossa desobediência, pelas nossas escolhas, a gente entrou naquilo. Foi culpa nossa mesmo. Mas algumas vezes o próprio Deus nos faz passar quando Ele quer te dar planos maiores. Tá bom? Então, quando Jesus está falando isso, Jesus faz um ensino tão simples. Ele pega uma prática comum e falou para Pedro. Ele disse, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês. Contudo, eu supliquei oração por você. Então, ele está fazendo uma comparação de algo simples. Que eles tinham conhecimento, né, que era passar o trigo pela peneira. E Pedro precisava vivenciar determinadas experiências na escola da vida dele. Sabe, nós precisamos vivenciar determinadas experiências. Por que Deus queria? Por que Jesus falou que ele precisava disso? Porque ele precisava superar deficiências graves, deficiências que iam complicar o ministério dele na frente. Né? Então, Jesus estava ensinando isso para ele. Né? Então, gente, o trigo é moído, mas ele serve de muitos alimentos. Podemos fazer muitas coisas com o trigo, mas o joio é apenas retirado para um lugar comum, sem grandes promessas de utilidade. Vamos ser trigo?
Todos nós somos trigo aqui, em nome de Jesus. Deus, Ele quer que a gente passe por situações, não que a gente entre. Às vezes tem alguns que entram, mas às vezes é Deus que está dando para que a gente possa ser aprovado, tá? Então, sem passar pelo processo, não há autoridade. É muito fácil ser levado pela multidão. É muito fácil fazer coreografia. Todo mundo está dançando? Vamos dançar. É para levantar a mão? Vamos levantar. É para rodopiar? Vamos rodopiar. Está sendo levado pela multidão. Não é isso? É fácil isso. Mas cada um tem um processo de vida que precisa passar para que a autoridade venha sobre você. A autoridade do Espírito Santo. Em qualquer área que tu vai fazer. Não estou falando de ministério, eu estou falando na tua vida pessoal, na tua família. Né? Um filho não pode falar sobre a importância de honrar pai e mãe se ele não honra pai e mãe. Se ele mente para o pai e mãe, se ele faz coisas escondidas, ele não tem autoridade nenhuma. E assim em qualquer área da nossa vida. Então, nós precisamos entender isso. Para chegar no monte, precisamos passar no vale. Isaías capítulo 64, versículo 6. Lá fala que os nossos atos de justiça não passam de trapos imundos. Deus está falando. Não tenta ser bonzinho, não tenta mostrar tudo tão bom, a tua justiça, ser justo demais. Porque Ele está dizendo, os atos de justiça, os nossos atos não passam de trapos imundos. Ele está dizendo que realmente precisa de uma transformação, gente. Né? Deus precisa burilar a nossa vida nessa estação que pode ser chamado de inverno. Lucas capítulo 1, versículo 51 e 52, fala: seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. É momento da gente quebrar nossa arrogância e o nosso orgulho e nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele já projetou para nós, porque Ele já intercedeu por nós, a parte dEle Ele já fez, agora é nós que vamos fazer a nossa parte. O Senhor disse: Pedro, tu vai ser cirandado, tu vai ser peneirado, mas eu já orei por ti. E aí quando tu te arrependeres, tu vai cuidar dos teus irmãos. Gente, a coisa mais linda da terra é que ele passou pelo processo, ele foi aprovado. Vocês lembram o capítulo 21 do Evangelho de João, quando tem a conversa deles lá, né, na beira da praia, lá na beira do mar, que Jesus fala para ele: tu me amas? Sim, cuida dos meus cordeiros. Tu acha que Deus ia dar os cordeiros dele, as ovelhas dele, para alguém que não tinha sido aprovado? Ele foi aprovado, porque Deus falou: quando tu te arrependeres, tu vai confirmar, tu vai cuidar dos teus irmãos, Pedro. Isso aconteceu, gente, porque ele foi aprovado, né? Então, eu quero concluir essa mensagem falando para você, lembre-se, as estações sucedem umas às outras. Às vezes, você está passando por um inverno e que você nem se preparou. Então, você está fazendo tudo errado. Mas quando a gente se prepara, quando a gente já está conectado com o Espírito Santo, vem, a gente já sabe. Quando alguém quer influenciar a gente para fazer uma coisa errada, opa, isso não é de Deus. O que é isso? Eu não vou me sujeitar a passar por um processo de graça. Não. Né? Então, nós precisamos entender que uma estação sucede a outra. Depois do inverno, vem sempre a primavera. O inverno é uma estação de transição, né? Então, nós precisamos estar preparados para passar por essas coisas, sabe? Sem inverno não tem primavera, gente. Quer viver a primavera? Passa bem o inverno, né? Então,
Quer viver o melhor que Deus tem para você? Passa bem nos processos, passa bem nas estações, seja aprovado. É essa a vontade de Deus, esse é o nosso desejo. Ele já intercedeu por nós. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 11, fala assim. Olha que o apóstolo Paulo fala. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. O apóstolo Paulo aprendeu. Se ele aprendeu, então ele não era assim. Não é verdade? Ele passou por um processo para aprender, ter alegria em tudo, ficar feliz com tudo, dar glória a Deus em tudo. Ele aprendeu, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sabe, quando nós aprendemos a ter essa gratidão, a gente exala um bom perfume de Deus. Esse bom perfume, ele vai para o trono de Deus. E a gente se transforma na própria adoração ao Senhor. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 11 e 13. Veja, o inverno acabou e as chuvas passaram, as flores estão brotando, chegou a época das canções, aleluia. Nem tinha combinado, olha só, chegou a época das canções. E o arrulhar das pombas enche o ar, as figueiras começam a dar frutos e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. É isso que ele está falando para você. Somos a noiva de Cristo, né? Ele quer que a gente seja aprovado nos processos da vida. Ele quer que a gente seja aprovado nas estações da vida que a gente precise passar. E ele fala isso. Levante-se, minha querida, venha comigo. Levante-se, igreja, venha comigo. Eu quero te mostrar uma outra imagem aqui de uma outra planta. Existe uma planta chamada pinheiro negro. Olha só, está com folhas no inverno. Essa planta se preparou para o inverno, gente. Sabe por quê? O pinheiro negro, ela é uma planta asiática. Ela suporta geadas, calor intenso. Ela vai muito bem em solos arenosos, argilosos. Ela tolera também a salinidade dos solos das regiões litorâneas. Ela é extremamente tolerante à seca. Ela fica em qualquer solo. Ela cresce em qualquer solo. Pode ser areia, pode. Ah, não, é porque é o solo que me plantaram. Ei! Quando a gente se prepara, pode vir areia movediça, solo arenoso, solo com salinidade, solo argiloso, a seca, o temporal, a neve. Vamos ficar firme igual o pinheiro negro lá, sem perder nossas folhas. E eu vi que ele pode viver até 10 mil anos. Né? Então, vamos pensar nisso. Vamos nos preparar para os processos que Deus quer. Vamos nos preparar para as estações. Agora, queridos, eu tenho algo que eu quero até tirar esse púlpito daqui. Porque eu quero falar mais de perto, olhando para você. A Bíblia fala, Filipenses, capítulo... Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. E eu quero te falar isso. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Filipenses 1, capítulo 6. Filipenses 1, capítulo 6. Fala assim: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Ele está dizendo que Ele começou a boa obra, é porque você já está em obra, é porque os processos estão acontecendo. Mas Ele disse: eu já comecei a boa obra. Não é uma obra má, não é uma obra de destruição, não é uma obra para te pisar, não é uma obra para destruir tua vida, é uma boa obra. Ele diz:
Estou bem certo. Eu estou certa. Eu quero falar nessa noite para você isso de uma forma profética. E eu quero que você levante suas mãos e receba isso. Fecha teus olhos e receba isso de uma forma profética. Porque a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabe, eu vou falar para você essa declaração de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu bem sei que aquele que começou uma boa obra em você há de completá-la. Ele vai completar, é a vontade dele. Ele está dizendo, a minha vontade, igreja, é completar a boa obra. Agora está na tua mão se tu queres ou não. Gente, nós queremos que ele complete. É o nosso desejo, é o desejo dele. Ele já intercedeu por nós. Ele já intercedeu por nós, gente. E hoje, ainda tem mais algo aqui que eu gostaria de pedir para você. Se você fala para mim, pastora, porque eu também estou aqui na frente já. Se você fala para mim, pastora, eu quero passar bem nos meus processos, pastora, eu quero passar bem. Eu quero pegar essa palavra de Deus, porque ele já começou a boa obra, ele vai completar. Ele vai completar. Ele não vai deixar no meio do caminho. Você não vai ser igual aqueles prédios abandonados que começaram a construir e ficou abandonado porque acabou o dinheiro. Não foi planejado, não. Ele começou a boa obra e ele disse, ele vai completar. Ele vai completar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Então nessa noite eu quero que você entenda isso, tá? E que se você quer vir aqui na frente, nós vamos ter um momento de busca do Espírito Santo para mudar e para tocar você. E você tem que querer passar pelo processo e ser aprovado. Para de ficar dando volta na tua vida. Ano sai, entra ano, sai ano e tu está na mesma. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele te fez para prosperar em tudo. Ele começou a boa obra, Ele vai completar. Agora se tu não está completa, a culpa não é dele não. A culpa é nossa quando não está completa. Porque a parte dele ele já fez, né?